Será que o que você está sentindo pode ser dengue? Você está com alguns sintomas estranhos, com febre, se sentindo doente? Está na dúvida se isso é ou não dengue? No vídeo de hoje eu vou falar justamente disso. Eu vou explicar como identificar se você pode estar com a dengue e o que fazer se você suspeita que está com essa doença. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, eu sou o Dr. Moser Susga e hoje eu vou responder essa dúvida que é muito frequente atualmente. Primeiro de tudo, a dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o Ministério da Saúde, agora em março de 2024, mais de 1 milhão de casos suspeitos de dengue já foram registrados, muito mais do que em 2023. Mas por que falamos tanto em casos suspeitos? Pessoal, como são muitos pacientes doentes, e essa epidemia pode ser muito grave e se alastrar muito rapidamente, o Ministério da Saúde recomenda que todo caso suspeito de dengue, eu já vou explicar para vocês, seja notificado. Ou seja, que os hospitais, os serviços de saúde avisem os governos sobre aquele paciente. Identificar casos possíveis permite que o sistema de saúde possa se planejar corretamente e os pacientes possam ser acompanhados e tratados adequadamente. Além disso, vai possibilitar que a procura de focos do mosquito seja mais efetiva e ajuda a organização do sistema de saúde. Então, como funciona isso, pessoal? Quando o paciente chega no pronto-socorro, no pronto atendimento com alguns sintomas típicos da dengue, o médico vai identificar se aquele conjunto de sintomas podem se encaixar na possibilidade de ser dengue. Quando há um conjunto de sintomas, sinais, história típica, uma pessoa de fato é considerada como um caso suspeito de dengue. Então vamos lá, quais são esses sintomas que levantam a suspeita? A gente diz que há um caso provável ou suspeito de dengue, primeiramente se ele tem febre. Geralmente são febres mais altas, de 38,5, 39, mas duas dessas seguintes manifestações: náusea, vômito, vermelhidão no corpo, dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, pontinhos vermelhos no corpo, a prova do laço positiva, que é um exame que o médico faz no pronto-socorro, e células de defesa baixas no exame de sangue, no hemograma. Também pode ser considerado caso suspeito toda criança com quadro de febre e sem nenhum foco de infecção que seja claro, como, por exemplo, uma infecção urinária. Sintomas que não são comuns na dengue são sintomas respiratórios, como tosse, obstrução do nariz, catarro, coriza. Além disso, é importantíssimo informar o médico se você mora ou esteve viajando para áreas conhecidas com surto da dengue. Isso mostra que você tem de fato a possibilidade de ter sido exposto ao vírus, ao mosquito que transmite a dengue. A grande maioria dos casos, pessoal, são casos leves que resolvem rapidamente, mas alguns casos podem ser graves. E essa gravidade geralmente aparece ao redor do 5º dia, quando a febre vai sumindo e o paciente piora. Quais seriam esses sintomas de gravidade? Presta atenção que você deve procurar o sistema de saúde se tiver com alguns desses sintomas: dor na barriga, vômitos, vômito com sangue, fezes com sangue, aumento do tamanho do fígado que pode ficar doloroso, pressão baixa, sensação de desmaio, uma fraqueza importante, uma temperatura baixa do corpo, muito sono ou criança muito irritada, diminuição da quantidade de urina, sangramento de gengiva, sangramento pelo nariz, alterações no exame de sangue, que é o hemograma, uma falta de ar nova. Entenderam, pessoal? Então, se começou a aparecer isso no paciente, a gente já fica muito mais atento que ele pode estar em piora e desenvolvendo um caso mais grave. Precisa de uma internação, de medicações na veia. Pessoal, queria interromper aqui, por gentileza, pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, deixem um comentário, mandem para pessoas que precisam aprender sobre esse vídeo. Aqui no meu canal eu falo sobre muitos outros temas, então vejam os vídeos que tem lá, são muito legais, vai ajudar muita gente. E se vocês se inscrevem aqui, deixam um like, isso me ajuda muito, porque o YouTube entende que esse vídeo é legal, eu consigo continuar produzindo vídeos para vocês. Por favor, pessoal, continuando. Pois bem, Moser, você falou aqui de casos suspeitos até agora, de casos prováveis, e sobre os exames de diagnóstico certeiro. Pessoal, o diagnóstico preciso com a identificação do vírus no sangue, muitas das vezes ele não é feito rapidamente, porque a identificação do vírus depende de testes que muitos locais não possuem ou às vezes demoram para sair. E também, na maioria dos casos, a gente não precisaria ter a confirmação precisa do vírus, porque não vai mudar o tratamento e a maioria dos casos vão ser leves. Mas, como eu falei para vocês, a infecção em alguns casos pode se tornar muito grave e precisar de muito atendimento médico. E, obviamente, o exame físico ele é importantíssimo nesses casos, com medida da pressão, da frequência cardíaca, da avaliação da pele, entre outros,
Tem um exame que eu falei para vocês há pouco que se chama prova do laço, que é o exame que o médico usa o medidor de pressão para ver se aparecem pontinhos vermelhos no braço. Basicamente é isso. Sobre os exames de sangue, o básico hemograma funciona muito. A gente vai olhar a hemoglobina, o hematócrito, os leucócitos e as plaquetas. Se esses dados estiverem caindo em exames comparativos, o paciente veio hoje, veio daqui a 3 dias e as plaquetas caíram muito, isso é um caso para a gente ficar muito de olho. E para uma possível identificação do vírus, a gente tem sim exames de pesquisa do vírus, que são feitos até o 5º dia da doença, ou teste de sorologia, lembra? Como se fosse do Covid, depois do 5º dia, idealmente. Com base no resultado desses testes, que sejam testes de sangue, testes da avaliação do médico, o médico vai confirmar se o paciente é ou não um caso suspeito ou confirmado de dengue. Vocês entenderam que na maioria dos casos não vai fazer diferença ter esses testes específicos para identificar a dengue? Porque, além de na maioria dos casos a dengue ser leve e rápida, nos casos mais complexos, o diagnóstico fica muito evidente pelos sintomas claros e o tratamento não vai mudar tanto em relação ao que já seria feito. A dengue, ela não tem tratamento específico como um antiviral, mas é principalmente focado em aliviar os sintomas e tratar os sinais de gravidade e a possível piora das doenças que o paciente já tenha. Por exemplo, o paciente já tem insuficiência cardíaca. Com a dengue, ele pode piorar essa insuficiência cardíaca e precisar de um cuidado mais específico para isso. Então, dependendo da gravidade dos sintomas e dos resultados dos testes, o médico ele vai decidir sobre qual que é o melhor tratamento e se esse paciente precisa ou não de soro na veia, de transfusão de sangue e de internação. O ponto principal para o tratamento da dengue, por incrível que pareça, é manter o paciente muito bem hidratado. Idealmente, com um soro de reidratação que o SUS fornece, ou fazendo soro e medicamentos na veia. Se você ou alguém próximo apresenta sintomas que podem ser de dengue, é importantíssimo conversar com o médico, descansar, se hidratar muito e não tomar medicamentos como aspirina ou outros anti-inflamatórios, que vão aumentar o risco de sangramento. Se os sintomas piorarem ou se você notar qualquer um dos sinais de alerta que eu falei agora há pouco, procure atendimento médico imediatamente. O diagnóstico precoce e o cuidado adequado vão ser muito importantes para a gente evitar que esses pacientes evoluam com complicações graves. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no meu canal, deixem um like, isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui. Vejam outros vídeos do canal, mandem no WhatsApp, se inscrevam, ativem os sininhos, me acompanhem lá no Instagram, isso me ajuda muito aqui no YouTube, pessoal. Até a próxima!